Olá, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Clube do Café e hoje estamos no 6º episódio. Estou aqui com a Maria Clara e com o Henrique e também com a convidada especial que depois ela vai se apresentar. E, gente, esse é um episódio especial, vai ter 2 partes, especial do Dia das Mães. E pode se apresentar. Olá, pessoal do Clubinho do Café. É um prazer estar aqui com essas crianças. Nesse dia, nesse mês, né, fora especial que comemora o Dia das Mães. E eu tô andando aqui sendo uma mãe. Eu sou a Mara, sou a mãe do Henrique e da Larissa, que tem 11 anos. E, Mara, eu já tenho uma pergunta. Deve ser muito estressante ter que acordar lá para 5 da manhã, ter que levar o menino para a escola, aí às 1 da tarde, 1 não, né? Lá para adiantado, né? Que a gente faz adiantado. Você vai lá meio-dia e pouco, né? Você tem que levar o menino para a escola. Como é que é? Então, Davi, é realmente uma rotina bem cansativa, porque a Larissa esse ano, né, está estudando de manhã e o Henrique continua à tarde. Então, é aquela preocupação de estar organizando a Larissa de manhã e levar ela para a aula, depois estar junto com o Henrique para ele fazer o dever, a lição de manhã, preparar ele para ir para a aula, buscar a Larissa, levar o Henrique. Mas é a Paty que me leva. Tem dia que a Paty leva e tem dia que a mamãe, né? E depois buscar o Henrique também. E ainda bem que eu conto com a ajuda, sabe, Davi, de umas vizinhas, igual o Henrique falou, tem umas vizinhas muito especiais que também tem crianças que estudam no mesmo horário, então a gente faz um revezamento. Isso mesmo. E, gente, só falando, a Paty é a mãe de uma das pessoas que já participaram do Clubinho do Café na primeira temporada, que é o Pedro Pessoa. Aquele menino agitado, muito sorridente. E eu tenho a Ana, que é a mãe da Valentina, que nós também temos, né? Ela também tem o João, que é da sala da Larissa, e que nós fazemos o revezamento ali de manhã, né? Porque ela também tem esse compromisso de levar de manhã e à tarde. Então, isso ajudou muito a gente, né, a conciliar esse momento e não ficar muito cansativo. Porém, tem dias que não dá, que aí a gente mesmo assume, né? Mas a gente que é mãe, a gente faz isso com o maior carinho, com o maior empenho, maior dedicação, porque estamos levando, né, num lugar muito especial, que é a escola. Isso. Filho da Mara, tem alguma pergunta? Mãe, quando você foi mãe, qual foi a maior dificuldade sua? Então, quando a gente é mãe, né, vem todos os medos, né, junto, com aquele cuidado, né, com aquele novo ser, né? Então, a gente passa por muitas dificuldades, muitas noites sem dormir, o medo do engasgar, né, que toda mãe tem, esse eu acho que é o principal. Então isso nos priva, né, me privou de muita coisa. Porém, junto com isso, nasce assim, um amor muito grande, que assim, qualquer dificuldade a gente enfrenta por causa desse amor de ser mãe. Mas as dificuldades existem, né? Mas a gente consegue estar sempre, né, conduzindo da melhor forma por causa do amor mesmo. E é muito bom, mesmo com todos os desafios. Parabéns, que isso! Certíssima. E próxima pergunta, Maria Clara. Mara, como que é a sua rotina? Então, assim que eu decidi ser mãe, eu e meu marido, né, nós resolvemos que eu ficaria em casa para cuidar das crianças e ele sairia para, né, prover e trabalhar fora. E eu abri mão disso, né, da minha carreira, para mim estar em casa com as crianças. Isso foi uma decisão de casal e que nós achamos hoje, mesmo, né, que a gente se sinta
vamos dizer assim, né? Fora do mercado, né? Uma parte da minha vida não consolidada, mas eu acho que foi uma decisão assertiva, porque ainda mais que ele fica muito pouco em casa, então eu tenho uma presença maior ali em casa. Então, a minha rotina ficou sendo praticamente ser mãe 24 horas. Porque eu tô ali com eles o tempo inteiro, né? Como eu fiz essa decisão de ser mãe, então é uma rotina de mãe 24 horas. Sou eu que faço almoço para eles, eu que preparo o café, eu que lavo as roupas deles, né? Então, e tô ali o tempo inteiro com eles. Que isso, hein? Essa mãe aqui é múltiplas funções, hein? Enquanto ela tá fazendo almoço, ela tá cuidando ainda. Tô ali, Henrique, vai tomar banho, Henrique. Enquanto ela tá fritando lá o peixe, ela fala assim, ó, Henrique, vai tomar banho. É dessa forma, Davi. E não para por aí, né? O dia inteiro, né? Aí chega em casa, mais um lanche. Vamos preparar para os outros compromissos do dia. Vamos ir pro futebol. Para o futebol. Tá pronto, vamos lá. E é isso. É uma rotina mesmo que eu escolhi de semana. Entendi. Mara, fala um pouquinho da sua carreira antes de ser mãe. Então, antes de eu ser mãe, Davi, eu fui formada, né? Formei em sistemas de informação e eu trabalhei um tempo na minha área em uma empresa como gerente de projetos. Depois eu resolvi que eu queria trabalhar para dar aula no meu curso, sabe? Então, trabalhei um tempo como professora também. E assim que eu tive as crianças, né? Na verdade, nem foi quando eu tive elas. Assim que nós casamos, eu e o Cristiano, a gente já queria ter os filhos. Então, nós entramos num acordo que aí eu ia deixar um pouquinho a minha carreira de lado para mim cuidar dos filhos. Foi bom mesmo que eu sinta falta, né? Mas hoje eu vejo que estou no caminho certo. E depois, quando eles estiverem maiores, né? Já estiverem, né, fluindo, eu pretendo sim voltar daqui, né? Para a minha carreira profissional. Entendi. Mara, nós agradecemos, né? Nós do Clubinho do Café agradecemos muito pela sua presença de estar aqui. E também a gente parabeniza você por ser literalmente a mãe. Entendeu? Agora nós iremos chamar a outra mãe, que é a mãe da Maria Clara. Também agradeço, Davi, o convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Um clima muito gostoso aqui no Clubinho. Estar junto com o Henrique, com a Maria e com você. Obrigada. Gente, demos corte aqui, né? Agora já estamos com a mãe da Maria Clara, como eu tinha dito. E, gente, ela contou umas coisas aqui pra gente. Talvez ela curta um vídeo, se ela quiser. E ela vai se apresentar agora. Prazer, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Melina. Eu sou mãe da Maria Clara e sou mãe da Laurinha também, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês, né, fazendo parte aí do Clubinho do Café e poder compartilhar um pouquinho sobre a minha maternidade aqui. E, gente, nós iremos fazer perguntas e tudo igual a gente fez com a mãe do Henrique. E talvez a gente chame a Laurinha no final. Para aparecer aqui no vídeo, que é a irmã dela. Agora vamos começar com as perguntas. Quem vai começar? Eu já sei. Então fala. Você já planejava ter a gente como filhos? Sim, eu falo que o maior sonho da minha vida sempre foi ser mãe. Eu namorei com o seu pai durante 11 anos e aí assim que a gente casou, a gente já planejou de ter filhos. Só que eu falo que não veio tão fácil quanto a gente gostaria. Então a Maria, para a gente poder ter ela, a gente fez tratamento, a gente conseguiu depois de 5 anos,
e ela foi um presente gigantesco, eu falo de Nossa Senhora para mim. Ó, a minha pergunta é: a Laurinha, ela, né? Eu tenho uma pergunta sobre ela, né? E que também é sobre você. Ela dá trabalho? Jota. A Laurinha, ela é bem danadinha. A Laurinha, gente, para quem não conhece, é a minha caçulinha. A Maria tem 9 anos e a Laurinha tem 7. E eu falo que, mesmo as duas, né, sendo próximas, elas têm personalidades totalmente diferentes. A Laurinha é mais agitada, ela é mais espoletinha, ela adora fazer arte, né, Maria? A gente não pode deixar ela sozinha de jeito nenhum. Porque um pouquinho que a gente deixa, ela tá fazendo alguma travessura. Ela é bem danadinha. Entendi. Melina, qual é a sua rotina? Eu falo que a minha rotina ela é bem puxada, né? Eu ainda trabalho fora, então eu falo que eu acordo todos os dias, vou na academia, depois eu carrego uma para o inglês, a outra para aula particular, espero acabar, busco. Depois, assim que eu busco elas, aí eu vou me arrumar para poder ir para o trabalho. Chego do trabalho, vou almoçar, preparar lanche, tudo para elas, para depois levar para a escola. À noite, eu e o Samir, a gente reveza. Tem dia que ele para mais cedo para buscar elas na aula e tem dia que eu paro mais cedo. Aí no dia que eu consigo chegar mais cedo, dá tempo de buscar ela na escola, a gente chega e aí vamos fazer todas as obrigações, né, Maria? Que são muitas. Fazer o dever, né, ter toda a nossa rotina da noite. Então eu falo que é bem puxado o dia a dia, mas ao mesmo tempo também é muito prazeroso. Entendi. Olha, eu tenho outra pergunta. Então, olha, essa daqui ela não vai ser difícil de responder, ela é muito fácil. Então, quem dá mais trabalho? Quem dá mais trabalho? Na verdade, as duas juntas. Porque as duas são meninas muito boas. Elas só têm um problema. Qual que é, Maria? Conta. O que é que a mamãe sempre reclama de vocês duas? O que vocês fazem o dia inteiro? Não. Briga. Para mim, a parte mais difícil atualmente da maternidade é o quanto essas duas brigam o dia inteiro. E, gente, coisa de irmã, né? Exatamente. E aí é isso. Elas não dão muito trabalho, elas são muito responsáveis, as duas. Mas eu sei que uma aqui já conversa muito na escola, né, mas cara? Aí, outra. Ela tá vindo, vem, eu tô aqui. Gente, agora eu não vou nem poder mais falar, não quero mais falar, não. Agora quem vai falar não vai ser eu, vai ser ela. Essa aqui é a Laurinha, né? Apresenta a Laurinha. Eu não gosto de falar. Pode se apresentar. Fala o seu nome, a sua idade, de quem que você é irmã. Hã? Não? Eu não gosto. Então ela veio pra aparecer. Só por aparecer mesmo, tudo bem. Ela vai ficar aqui e no final do vídeo, eu tenho certeza que ela vai querer falar. Ela vai falar no final do vídeo. Certeza. Absoluta. Quando não estiver gravando. Não, quando ainda estiver gravando. Qual que é o seu trabalho? Eu sou dentista. Eu trabalho com a harmonização facial e com a parte estética dos dentes, né? Amo a minha profissão. Sou dentista já tem 18 anos, né? É uma profissão que eu me encontrei, que eu me identifiquei. É um trabalho muito prazeroso. Eu falo que não é fácil conciliar as duas coisas, fica muito corrida a rotina, mas eu faço com todo o amor possível. Eu tenho mais uma pergunta. Quando você teve filhos, qual o desafio você enfrentou? O meu maior desafio, quando eu tive a Maria Clara, foi aprender a delegar um pouquinho as funções. Porque a Maria, no primeiro dia, quando ela nasceu, ela engasgou no hospital. E aí, ao engasgar, ela ainda chegou a ficar toda cianótica, ela ficou roxinha. Então, eu adquiri um pavor gigantesco dela engasgar de novo. Eu sabia. Você não sabia? Aí eu não dormia, eu achava que eu tinha que ficar 24 horas do dia olhando para ela com medo dela engasgar. E no hospital ela engasgou no dia e depois mais umas 3 vezes durante a noite. Tanto que, inclusive, a primeira noite eu pedi a minha mãe para dormir comigo porque eu tinha medo dela engasgar e não consegui desengasgar ela.
E aí, quando ela foi para casa, eu não dormia. Eu queria ficar 24 horas do dia olhando para ela com medo dela engasgar. Então, foi muito difícil isso para mim, o medo, né? A questão do medo de acontecer alguma coisa com ela e de eu não saber conduzir aquilo ali. Entendi. Sabe, eu tenho sim mais uma última pergunta. Pra encerrar. A minha última. Por que ela engasgou? Com o que ela engasgou? O que acontece? Na minha época, né, eu falo que varia muito. Quando a Maria nasceu, eles não faziam aquela aspiração. Então, eles falaram que ela tinha engolido restos de parto. Então, era como se fosse um tanto de secreção ali. E aí, como não fez essa aspiração, ela ficou engasgando mais vezes. Aí, o médico ainda veio, conversou comigo, perguntou se eu queria que fizesse. Mas mãe de primeira viagem, a gente não entende muito. Aí eu voltei a pergunta para ele, mas o que você acha que é melhor? Aí ele, vamos aguardar mais um pouco para avaliar a necessidade. E aí, como teve mais, no outro dia, assim que o médico chegou, só falei, pelo amor de Deus, faz a aspiração dela para isso não acontecer mais. Né? Hoje em dia eu nem sei se faz, se não faz, porque eu sei que vai mudando os protocolos. Né? E isso para mim foi muito traumatizante. Entendi. Mas depois ela nunca mais engasgou, né, Maria? Nunca mais em casa teve nada. O meu medo foi passando. Eu falo que a grande questão do primeiro filho é a insegurança que a gente tem. A gente tem um medo gigantesco de perder eles. Então é muito difícil essa questão. Mas depois a gente vê que não precisa desse medo todo, não. Eles são muito mais fortes do que a gente imagina. Né, Laurinha? Eu confio que essa daqui é forte, hein? Essa aqui é forte. Alguém Não, faz alguma pergunta? Não. Agradeço você estar aqui. A Laurinha também. Você vai falar? Bora falar? Bora do comentar? E, gente, eu parabenizo a todas as mães que estão assistindo esse vídeo e também aqui as mães que estão aqui, né, conosco e também a essa pessoinha que eu não sabia que ia aparecer, mas apareceu, né? Especial. 1, 2, 3. Feliz Dia das Mães!